Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Podcast 283, podcast especialíssimo. E já vou trazer aqui, antes de falarmos de como curtir o episódio, as regras, a falar sobre a nossa base de temática. Hoje nós vamos falar sobre um erro comum que impede milhares, olha só, eu não falei centenas, eu não falei dezenas, eu falei milhares de concurseiros de manterem a consistência. Se você é do tipo de estudante que fala assim, caramba, eu gostaria de tanto de manter o meu ritmo, eu gostaria tanto de me manter firme nos estudos, eu gostaria de começar e não parar. São frases muito corriqueiras. Então, o que que impede isso de acontecer? Um dos grandes fatores é exatamente tentar correr uma maratona, porque a jornada estudantil é uma maratona no ritmo de uma prova de 100 metros rasos. Se você utiliza-se de uma mesma intensidade para correr uma maratona e uma corrida de 100 metros, certamente você não vai chegar ao fim da maratona, ou pelo menos não vai chegar ao final de forma competitiva, que é o que você mais está buscando hoje. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan. Deixa as 5 estrelas e ativa as notificações, porque todas as vezes que subir um podcast novo, e você vai ser avisada em primeira mão. Eu gosto de privilegiar os mega blaster comprometidos. Então, se você quer de fato ter acesso em primeira mão a todo o material que tiver disponível para você, é fundamental que você siga exatamente desta forma. O mesmo acontece com o YouTube. Ah, ao visualizar este episódio, você está ouvindo o início do episódio, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. A grande pergunta inicial que eu tenho para te fazer é exatamente a seguinte: será que você está estudando com tanta intensidade no início da jornada que logo depois perde o fôlego? Será que isso está acontecendo com você? Vamos imaginar exatamente, eu vou usar aqui um nome hipotético, tá? Vamos usar exatamente a situação do Carlos, a situação do Matheus, para que eu possa trazer nomes fictícios e eu não traga, né, uma exposição de nenhum mentorado ou mentorado. Estudante que começa animado, estuda, mas é baseado numa situação real, tá, gente? Estuda 10 horas por dia durante uma semana, mas depois não consegue sustentar. Existem dezenas de alunos que chegam aqui exatamente com esta característica, uma característica de um estudo muito acentuado no início da jornada, às vezes por uma semana, às vezes por 3 dias, às vezes até por 2 semanas, mas não conseguem sustentar exatamente este ritmo. Qual é o grande resultado, então? A frustração, sensação de fracasso e, o que é pior, abandono deste falso planejamento, como eu costumo dizer. E aqui, qual é o fator que você precisa enxergar? Nós estamos falando de duas grandes dimensões. Nós estamos falando de intensidade e nós estamos falando de consistência. Vamos imaginar que você esteja para correr, para estar em uma corrida de 100 metros rasos. A corrida de 100 metros rasos é aquela que se esgota em 9 segundos, em 8 segundos. Então, o que que ela tá? Qual é o grande foco ali? O foco está no sprint, é uma explosão. Existe um curto prazo. Então, se você tem um prazo muito curto, então você consegue aumentar a intensidade. Então, você está na semana final da prova,
você está nas últimas semanas que antecedem a prova, você está numa reta final. Isso é um tipo de intensidade. Uma outra intensidade completamente diferente é se você está numa maratona. A maratona, note que existe uma linha de manutenção do ritmo. Você tem um ritmo que você vai seguir uma etapa de prova. A maratona é fundamental em termos de analogia com o estudo para concursos públicos. Por quê? Porque exige resistência, exige que você desenvolva aquele processo com estratégia. Não dá para ser de uma maneira para outra. Ah, vou correr uma maratona, decidi, a maratona é domingo, vou me inscrever, imagina, faltando 15 dias, imagino que seria possível, e vou correr a maratona, sem ter nenhum tipo de preparação prévia, não vai funcionar. Então você tem que manter, inclusive, uma linha de um ritmo constante. Então, qual é a grande conclusão que você precisa extrair quando a gente faz esse comparativo de intensidade e consistência nesses exemplos? Estudar para concursos é uma maratona. E se você tenta correr como se fosse uma prova de 100 metros, o que que vai acontecer? Você vai parar antes de cruzar, antes de atingir a linha de chegada, antes de atingir exatamente o que você quer. E nesse ponto, até para que fique mais dinâmico esse aprendizado, vamos pegar duas situações do estudante A e do estudante B, principalmente você que diz assim, ó, poxa, acho que eu estou estudando um pouco, professor. Muitos mentorados vai dizer assim, poxa, a carapuça serviu para mim. Tenho certeza que eu vou receber essa mensagem aí no WhatsApp. O estudante A ele começa num ritmo insustentável, começa estudando 10 horas por dia. Imagina o seguinte, esse estudante tem que já ver na sua cabeça que ele se desgasta de uma forma muito grande. E qual é a tendência? Que ele desista. Agora, se eu pego o estudante B, que começa num ritmo moderado, então 3 horas de estudo diárias, né, que é a linha que eu estabeleço quando a gente pensa na roteirização do método V4.4, isso aumenta progressivamente. Mantém a consistência até a aprovação. Qual a grande reflexão do caso do estudante A para o caso do estudante B? Quem realmente chega lá não é o que explode no início, mas sim o que mantém a constância. Manter a constância no processo de preparação é crucial. E é por isso mesmo que, quando eu desenvolvi a minha metodologia, que é o método AV4.4, existem 4 pilares. E cada pilar tem uma função. Então, por exemplo, quando a gente fala no planejamento de estudos, isso permite você definir um ritmo que seja sustentável. É um ritmo que você vai conseguir manter. Quando a gente fala no processo de organização, os ciclos de estudos, ele evita exageros, assim como evita lacuna. Ou seja, que você estude muito uma disciplina e não estude a outra, ou que só estude uma disciplina, ou que só estude um assunto. O terceiro pilar são técnicas de retenção. Essas técnicas de retenção do conteúdo programático otimizam o tempo e reduzem o desgaste. Porque você já sabe o que você vai fazer, porque isso já está planejado no planejamento e na organização. Só que aquilo que o professor está explicando, ele precisa sair do professor e ser retido na sua mente. Até que a gente chega no quarto pilar, que é o pilar da inteligência emocional. Isso vai ajudar você a ter um controle de ansiedade e manter o equilíbrio, porque você sabe que está no ritmo correto. Você sabe que está conseguindo, de fato, vencer uma etapa de cada vez. E aí, eu preciso lhe trazer essas perguntas. Você tem estudado como quem corre uma maratona ou como quem tenta explodir em 100 metros rasos? Como é que você tem feito isso? Seu ritmo atual está se aproximando ou está te afastando da sua aprovação? Pensa nele, para, não pause se for necessário. Pensa agora, utiliza esse momento para isso. Pensar é fundamental. E se você ajustasse sua intensidade para manter a constância, se você tem um treinador, se você é meu mentorado, minha mentorada, manda mensagem, professor. Eu tenho tentado conseguir as 4 horas por dia, mas eu não estou conseguindo. Se fossem 3, eu conseguiria fazer com muito mais qualidade e com certeza eu não iria atrasar as metas.
seria a sua jornada daqui para frente, daqui por diante? Pensa nesse aspecto. Não tenha dúvidas que isso vai lhe colocar em um outro patamar estudantil. Então, nesse momento, pare agora e reflita exatamente o seguinte: o ritmo que você está hoje é sustentável? Então, vamos para ações práticas. Se não for, este é o momento de ajustar. Este é o momento de você ajustar. Seja você que caminha sozinho ou sozinha ainda, seja você que efetivamente já possui uma ajuda especializada. Esse tipo de conteúdo ainda, eu te convido a você a trazer outras pessoas para perto de você. Certamente, o que nós compartilhamos no episódio 283 é algo que, de alguma forma, ocasiona dor em muitos estudantes. E você compartilhar com essas pessoas, não necessariamente estudantes, mas você compartilhar com as pessoas, você certamente lembrou de alguém. Então, compartilha com uma pessoa. Escolhe essa pessoa e diz: eu lembrei de você quando ouvir esse trecho do episódio, encaminha para ela. Você vai dizer que tinha um dever que era de encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Certamente essa pessoa vai se sentir extremamente feliz, extremamente lisonjeada. Fechado? Além disso, talvez você sente para estudar e você queira seguir o ritmo de uma corrida de 100 metros, porque você quer se livrar logo dos estudos, você quer passar logo, e talvez isso porque talvez você não esteja aguentando a forma como seus estudos têm sido desenvolvidos. Se esse é o seu caso, neste momento, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, 71993811035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinicius. Manda mensagem e diz: professor, ouvi o episódio de número 283 e preciso de ajuda em relação aos meus estudos. Fechado? Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 284. Até lá, valeu, grande abraço.